Fala galera, meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% esmeraldino. Hoje a gente vai falar do novo executivo de futebol do Goiás, Agnello Gonçalves, que já foi anunciado pelo clube. Depois de uma semana muito movimentada com o Goiás negociando com o Lucas Andrino, chegou a ter um acerto com esse cara, depois melou o negócio. E aí ele entrou num acordo aí com o Agnello Gonçalves, que vai ser o novo diretor de futebol, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Eu tô com o objetivo de chegar a 500 inscritos até o final desse ano, faltam poucos dias aí para 2024. Então, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, vai me ajudar bastante nesse projeto. Eu convido você também a seguir o Mídia Esmeraldina nas redes sociais. O link do Instagram, do Facebook e também do Twitter vão estar aqui na descrição e você vai ficar muito bem informado sobre o que está acontecendo no Goiás, além de ter bastante conhecimento, porque a gente posta um conteúdo muito legal. Quem é seguidor já sabe. Bom, vamos falar então do Agnello Gonçalves e eu já vou dar minha opinião aqui, que vai muito com o que eu falei lá nos stories do Instagram, que eu gravei alguns stories falando sobre esse profissional e sobre a reação da torcida do Goiás quando ele foi anunciado. Um seguidor veio me perguntar lá no direct: você gostou da contratação desse diretor de futebol? E eu fui bem sincero, eu falei, não sei, justamente por não conhecer quem é ele e não conhecer o trabalho dele. O que a gente sabe dele é pelo currículo. Ele já trabalhou como coordenador técnico no Corinthians, ele trabalhou também como gerente de futebol no Avaí, trabalhou como diretor executivo lá no Joinville e também trabalhou como diretor executivo nas categorias de base do Fortaleza. É bom explicar que cada clube chama diretor de futebol de um jeito. Tem alguns que chamam de gerente, tem outros que chamam de diretor mesmo. O Goiás anunciou ele como executivo de futebol. No último trabalho dele, que foi pelo Fortaleza, ele ficou por 2 anos e 8 meses, até que ele foi demitido em setembro de 2023. E é isso que a gente sabe sobre o Agnello, nada mais. Avaliar só pelo currículo é um erro, é uma bobagem, porque a gente precisa saber um pouco mais de como é a forma dele de trabalhar. Tem que saber se ele é muito presente, se ele tem muitos contatos no mercado, como é que é a postura dele de frente para a torcida, de frente para a imprensa. Isso tudo conta na hora da gente avaliar um profissional. E por que eu tô falando sobre isso? Porque nem eu, e provavelmente nem você que está assistindo esse vídeo, conhecemos o trabalho dele suficiente para fazer uma crítica. E a torcida do Goiás, ela tá com uma mania de criticar e cornetar sem embasamento nenhum. Esse mercado de executivos de futebol é um mercado novo, porque antes os clubes eles não contratavam esse tipo de pessoa. Eles colocavam sempre alguém ali dentro do clube, que eles eram conhecidos, para fazer esse tipo de função. O Goiás mesmo funcionava assim até pouco tempo. A gente sabe o quanto que esse clube demorou a evoluir. Ou seja, é um mercado novo e é um mercado que se tem pouco conhecimento, porque esses caras não aparecem muito na mídia. Ou seja, é muito comum que só uma bolha de uma torcida acabe conhecendo esse cara. Por exemplo, se você chegar para um corintiano lá em São Paulo e perguntar se ele conhece o Arley, muito provavelmente ele não vai conhecer. Talvez ele lembre dele como goleiro, mas como diretor de futebol, eu imagino que não. E realmente são poucos executivos de futebol que são conhecidos. Eu desafio você agora que está assistindo esse vídeo a colocar o nome de 10 executivos de futebol aqui nos comentários, sem pesquisar. Talvez um ou outro possa até conseguir, mas vai ser raro. Agora, se eu pedir para você citar o nome de 10 treinadores de futebol, ou citar o nome de 10 jogadores de futebol, você já vai conseguir, porque é um mercado muito mais amplo. Claro que tem alguns nomes que são mais conhecidos, como por exemplo o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos. Eu vou citar aqui também alguns que já passaram pelo Goiás, como o Marcelo Segurado e o Felipe Ximenes. Mas no geral, é muito difícil você saber quem são eles. Ou seja, tem muito torcedor do Goiás que nunca ouviu falar do Agnello Gonçalves e tá criticando ele com base em nada. Nossa, mas ele trabalhava na base do Fortaleza e foi contratado por profissional do Goiás. E o que isso tem a ver? Isso não é um parâmetro para avaliar ninguém. Às vezes, quando ele foi contratado pelo Fortaleza, já tinha alguém mais experiente no profissional e resolveram colocar ele nas categorias de base. Ele teve experiência profissional lá no Avaí, onde ele trabalhou de 2016 a 2018. Ou seja, ele teve participação em 2 acessos do Avaí para a Série A. Eu não sei o quanto de mérito teve do Agnello quando ele trabalhava no Avaí, nesses acessos, mas ele estava de gerente de futebol lá, então ele teve participação. Mas o torcedor do Goiás, ele criou uma coisa de uma crítica automática, e muitas vezes sem base nenhuma. Ou seja, tudo que o Goiás fizer, ele vai criticar. Não é tipo 1 ou 2 torcedores, são vários, às vezes até a maioria da torcida. Eu entendo que o Goiás machucou muito o Esmeraldino nos últimos anos, então é comum que esse torcedor realmente tenha ali uma postura mais crítica, fique mais na defensiva. Só que para você ser crítico, seja para falar bem ou para falar mal, você tem que ter conhecimento, você tem que ter embasamento e você tem que analisar as coisas com frieza. Por exemplo, eu ainda vou fazer um vídeo para falar do Maurício Barbieri, que deve ser anunciado como técnico do Goiás. Eu conheço o Barbieri, eu conheço o trabalho dele e eu sei que eu posso opinar sobre ele. Eu imagino que você que está assistindo esse vídeo, que gosta muito de futebol, também conhece o Barbieri e pode opinar sobre ele, tudo certo. Mas o Agnello Gonçalves, cara, se tiver um torcedor do Fortaleza
Fortaleza ou do Avaí assistindo esse vídeo, talvez ele tenha muito mais base, muito mais credibilidade para falar sobre esse cara do que a gente. Muito provavelmente, ninguém aqui que está assistindo esse vídeo conhece o trabalho desse cara. No mais, a única coisa que a gente pode fazer agora é aguardar para ver como vai ser o trabalho dele. O que eu posso te garantir é que, vindo contratações ruins, a gente vai criticar. Se estiver errando ou demorando demais para resolver os problemas, a gente vai criticar também. Só que aí a gente vai ter base para fazer isso, não vai ser uma crítica vazia. No mais, eu desejo sucesso ao Agnello Gonçalves, eu espero que ele assuma a responsabilidade dele junto com o CEO, né, que é o Luciano Patiello, e monte um elenco digno para 2024. Inclusive, eu fiz um vídeo analisando o novo CEO do Goiás depois da apresentação dele, onde ele respondeu algumas perguntas e eu achei bastante interessante, então resolvi fazer um vídeo, recomendo que você assista porque tá muito legal. Em breve estaremos postando vídeos aí do futuro treinador, dos jogadores que forem contratados e, é claro, quando a temporada começar, a gente vai estar falando bastante de futebol por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.